Bom, agora vamos ver o texto dissertativo argumentativo. Por que eles bebem e dirigem? A adoção de uma lei seca mais rigorosa no estado de São Paulo não bastou. Os dados da Secretaria de Segurança Pública revelam uma redução de quase 20% de acidentes com mortes no trânsito nos primeiros meses de 2012 para 2013 no estado depois da lei. Mas, no mesmo período, 2 acidentes impressionaram. Um deles amputou o braço de um jovem ciclista em plena Avenida Paulista, uma das principais artérias de São Paulo. O outro matou um garoto de 15 anos que andava de skate numa rua de Guarulhos, na Grande São Paulo. Ambos foram vítimas de motoristas alcoolizados. O convívio de motoristas com ciclistas, motoqueiros, skatistas e pedestres nas ruas, cada vez mais estranguladas pelo trânsito nas médias e grandes cidades do país, se tornou insano. Insano quer dizer anormal, não é normal. São é saudável, insano é o que não é saudável. Quando a bebida entra nessa relação tensa, os efeitos são ainda mais catastróficos. Várias propostas têm sido discutidas no mundo para reduzir a violência no trânsito. Em muitos países, ela é a principal causa de mortes entre os jovens. Entre as medidas, aumentar a carga tributária e, por tabela, o preço das bebidas. A carga tributária é o quê? Todo produto que a gente compra tem uma carga tributária, quer dizer, tem um imposto embutido ali que a gente paga, tá? Então, aumentar a carga tributária, no caso das bebidas, colocar mais imposto inserido ali nas bebidas e tornar as bebidas mais caras. Diminuir os pontos de venda de álcool à noite, regulamentar a publicidade, fiscalizar com mais rigor e impor penas mais duras. Tudo isso parece causar um impacto inicial nos números. O grande desafio é aprimorar os resultados e torná-los permanentes. Há questões estruturais importantes que devem também ser destacadas. Nas grandes cidades, transporte público de qualidade e barato, estendido madrugada dentro, que garanta um meio tranquilo de um jovem chegar em casa é um deles. Criar áreas seguras nas ruas com ciclovias protegidas também pode ser uma medida importante. Alguns países estudam a instalação de detectores de álcool, uma espécie de bafômetro pessoal, acoplados a caminhões, ônibus e até carros particulares. Para ligar o motor, o próprio carro exige um controle do consumo de bebida. E isso aí ia ser uma beleza. A maioria do povo brasileiro não ia poder sair de carro nesse país. Enfim, vamos lá, continuando. Além desses fatores, não se pode esquecer do comportamento. Mais que ensinar a guiar a respeitar quem está nas ruas, a educação pelo trânsito deveria passar pela percepção do risco envolvido no ato de guiar embriagado ou sob efeitos de outras drogas. É aí que se esbarra uma das questões mais difíceis. Como sensibilizar o condutor do veículo, principalmente o jovem motorista, do risco que ele corre e, pior, que ele pode oferecer aos outros. Se a pessoa não está ligando para a vida, se dane, se eu morrer, dane-se, mas tem a vida dos outros. Tem gente que se importa com a vida, né? Então, sem mexer nesse componente humano, de noção de responsabilidade e limite, será difícil solidificar as conquistas deste início de ano. Jairo Bauer, Revista Época, página 81, 1º de abril de 2013.
Questões. O texto traz 2 temas relevantes relacionados ao trânsito. Quais são eles? E comente. Os temas são a violência e os acidentes de trânsito, provocados pelo uso abusivo de álcool, principalmente pelos motoristas. Tem até aquele slogan, se beber, não dirija, né? Que uma época aí aparecia em diversos meios de comunicação, rádio, televisão e tal. De acordo com o texto, a adoção de uma lei seca mais rigorosa no estado de São Paulo não bastou, mesmo tendo havido uma redução nos acidentes de trânsito. Explique por quê. Está dizendo no texto claramente, o principal motivo é o excesso de carros, ônibus, caminhões, ciclistas, motoqueiros, skatistas, e uma desordem muito grande, sobretudo nas horas de rush, na hora que o povo todo vai para o trabalho, na hora que os estudantes vão para a escola e na volta, né? É uma coisa de louco, uma quantidade excessiva. Nos países do primeiro mundo, as pessoas de poder aquisitivo alto andam nos transportes públicos, andam de ônibus, andam de trem. Existem ciclovias protegidas, enfim. Não que lá não aconteçam acidentes de trânsito, claro que acontece, mas é uma coisa mais organizada, né? Uma coisa estruturada. Nos pontos de ônibus tem assim uma maquinazinha que diz: o ônibus vai sair tipo 7 horas e 5 minutos e 10 segundos. E o ônibus chega naquele exato momento, né? O ônibus não atrasa. E é a melhor maneira de se locomover para trabalhar, para ir para a escola, é através do transporte público, que é de excelente qualidade. Existem lugares aí na Suécia que os deputados, ministros, deputados andam nos transportes públicos, né? Agora aqui não, aqui todo mundo tem que sair de carro, todo mundo, quem sabe dirigir, quem não sabe, às vezes trabalha perto de casa, mas tem que tirar o carro da garagem, uma mania de andar de carro. Parece que carro é uma coisa que dá status, né, na cabeça de muitos brasileiros. E aí todo mundo quer sair por aí mostrando o carro que tem, o carro que não tem e tal, enfim, né? Enquanto em outros lugares em outros lugares de primeiro mundo, né, lugares em que não acontece essa miséria toda que acontece aqui nesse país, né, as pessoas não têm isso. Muito pelo contrário, elas andam de carro nos fins de semana, vão passear, tal. Agora o transporte público é tão bom, não há apenas necessidade da pessoa se cansar, né, causar engarrafamento, chegar no trabalho estressado, né? Se houvesse transporte público de qualidade, muita coisa melhoraria. Acontece que esse texto de 2013, nós estamos agora em 2020, é de 7 anos atrás, coisa está cada vez pior, né? Então, vocês serão os governantes de amanhã. Corram atrás
Como nós corremos atrás um dia, algumas coisas nós conseguimos, outras não. Né? Corram atrás desse tipo de coisa. Né? É um desafio. 3. Algumas propostas têm sido discutidas no mundo para reduzir a violência no trânsito. Cite algumas medidas que, de acordo com o texto, podem contribuir com essa redução. No próprio texto diz: aumentar a carga tributária e, por tabela, o preço das bebidas, diminuir os pontos de venda de álcool à noite, fiscalizar com mais rigor e impor penas mais duras. Isso aí tá, vamos ver aqui em que parágrafo está isso. Aqui, ó. Tá no primeiro, no segundo parágrafo. Aqui, ó. Várias propostas têm sido discutidas no mundo para reduzir, segundo parágrafo, a violência no trânsito. Em muitos países, ela é a principal causa de mortes entre jovens. Entre as medidas, aumentar a carga tributária, está aí, no segundo parágrafo. Foi aquilo que eu expliquei, do imposto embutido nos produtos que a gente compra. Então, colocar a bebida, aumentar o preço da bebida, em vez de aumentar o preço do feijão, do arroz, que todo mundo precisa para se alimentar, né? Diminuir os pontos de venda de álcool à noite. Fiscalizar com mais rigor e impor penas mais duras. Está aí no texto, claro isso. Número 4. Cite alguns fatores que, se colocados em prática, irão contribuir para a diminuição de acidentes de trânsito. Ó, o que eu coloquei sobre o transporte público nos países de primeiro mundo. Aí, a implementação de transporte público de qualidade. Isso aí seria a primeira, de maneira que as pessoas deixassem em casa o carro e saíssem de transporte público para trabalhar e para ir estudar. Não haveria necessidade de todo mundo pegar seu carro particular e ir trabalhar. O trânsito fica numa situação caótica, as ruas não cabem. Não cabem tantos carros nas ruas. A estrutura é ruim, as estradas são ruins no Brasil, enfim. Né? Então, uma das primeiras medidas é a implementação de transporte público de qualidade e barato nos grandes centros urbanos, sobretudo. Porque no interior não existe esse engarrafamento todo. Né? Uma das medidas seria essa, principal, a implementação de transporte público de qualidade e remodelação das estradas, né? Que as estradas estivessem à altura de receber essa quantidade toda de veículos, né? Criação de áreas seguras nas ruas para ciclistas, skatistas. Hoje em dia, há muita gente que vai trabalhar de bicicleta. Agora aqui eu acho até perigoso o pessoal trabalhar de bicicleta. Imagina, não tem ciclovia segura por aqui não. Não, pode ter na orla, o pessoal passear. Agora para ir trabalhar, eu acho um perigo ir de bicicleta. Né, com esses motoristas mal preparados, não no sentido de dirigir, mas no sentido de um trato com as pessoas, né? Então,
ciclovias seguras, enfim, as pessoas poderiam optar pela bicicleta, quem não trabalhasse muito longe de casa, e transporte público de qualidade, isso aí seria tudo. Número 5. De acordo com o texto, qual é a mais difícil de ser tratada em relação à diminuição de uso excessivo de álcool e, consequentemente, a violência no trânsito? A questão mais difícil é ensinar e sensibilizar os motoristas a guiar e a respeitar quem está nas ruas. É preciso uma educação para que se desenvolva um trânsito seguro. Certo? É educar e sensibilizar os motoristas. Não só os motoristas de transporte público, mas os motoristas particulares. Porque a gente encontra pessoas de todo tipo. Né? Tem gente que mata no trânsito por causa de uma discussão. Há pessoas que furam sinal, não respeitam, enfim. Isso aí tem tudo a ver com a educação. O sistema educacional no Brasil, que é precário. Né? Há muito tempo. Então, uma coisa puxa a outra. Né? Seis. Identifica as características de texto dissertativo argumentativo. Bom, é um texto argumentativo porque apresenta. Dissertativo porque apresenta introdução, primeiro parágrafo, é o parágrafo introdutório, segundo parágrafo e terceiro parágrafo, argumentos, e o último parágrafo, conclusão. Texto dissertativo argumentativo, ele é objetivo. Tudo que é colocado nos argumentos é constatado, todo mundo sabe. O caso do menino que perdeu o braço na Avenida Paulista foi um caso apregoado bastante na época. O caso do menino que morreu com 15 anos, não é isso que está dizendo no texto também. Enfim, a toda hora acontece uma coisa séria no trânsito aí, né? Então são argumentos de autoridade, sim, porque foram coisas acontecidas e lançou-se mão dessas coisas que aconteceram para colocar a necessidade de uma melhora aí nesse índice de acidentes de trânsito. Né? Melhorou um pouco depois da lei seca, né? Não poder dirigir alcoolizado, o bafômetro, essas coisas todas. Agora, não só isso, precisamos de mais coisas, precisamos de transporte público de qualidade para evitar que as pessoas saiam, né? Para reduzir mais ainda, porque reduziu depois da lei seca, mas não reduziu satisfatoriamente. Precisamos reduzir mais ainda. E para isso, o autor do texto coloca a proposta de implementação de transporte público de qualidade, de aumentar os impostos em torno das bebidas alcoólicas. Várias outras medidas podem ser tomadas para
diminuir mais ainda, de forma mais satisfatória. Sendo que implementar transporte público de qualidade, transporte público, não é nem empresário, né? Bem que está havendo muita privatização aí e tal, demanda investimento, né? E muito lucro, muito lucro. Não adianta colocar transporte público de qualidade só para determinadas pessoas que têm poder aquisitivo mais alto fazerem uso desse transporte de qualidade. Teria que ser uma coisa em massa, né? E aumentar os tributos das bebidas alcoólicas, e impedir que muita gente fosse lá consumir os diversos tipos de bebida alcoólica que existem. Então, os governos geralmente não podem, aqui no Brasil, pelo menos no momento, não pode desagradar o empresariado. Pode desagradar o povo, não ao empresariado, né? Então, aqui nesse país é tudo muito complicado. Tudo muito complicado. É um país gigante, com 1000 problemas, enfim. Não que os outros países, até os países da Europa, da América, não tenham problema. Todos têm problema. Mas só que aqui as coisas básicas faltam, enfim. Então, existem aí os argumentos e a conclusão. Não existe um verbo em primeira pessoa, tudo em terceira pessoa. Olha aqui, ó. Portanto, não é um artigo de opinião. Além desses fatores, não se pode esquecer. Ó, não se pode esquecer. Terceira pessoa. Do comportamento, mais que ensinar a guiar e a respeitar quem está nas ruas, a educação pelo trânsito deveria passar pela percepção do risco envolvido no ato de guiar embriagado ou sob efeitos de outras drogas. É aí que se esbarra numa das questões mais difíceis. Como sensibilizar o como todo, não tem nada em primeira pessoa aí. Portanto, é um texto objetivo, mais objetivo. Não existe subjetividade nenhuma. Uma coisa mais palpável. Por isso é um texto dissertativo, argumentativo. Tem a tese, né, que é a situação aí dos acidentes provocados por motoristas alcoolizados, tem os argumentos e tem a proposta de melhoria na conclusão, né? Mas não tem nada assim subjetivo, nada em primeira pessoa. Os verbos estão todos em terceira pessoa. Aqui, ó, desde o início, ó, eu li a conclusão. Ó, há questões estruturais importantes que devem também ser destacadas. Nas grandes cidades, transporte público de qualidade, barato, aí não tem nada em primeira pessoa, do singular ou do plural. Várias propostas têm sido discutidas no mundo para reduzir a violência no trânsito. O segundo parágrafo, o primeiro, a adoção de uma lei seca mais rigorosa no estado de São Paulo não bastou. Aí, ó, temos aí porcentagem, né, para dar autoridade à fala. Enfim, então por isso que se caracteriza como um texto dissertativo argumentativo. Ele é objetivo. Toda escrita em terceira pessoa. Não é nada, ele é objetivo. Porque quando é escrito em primeira pessoa, é a opinião de alguém. Então, a opinião de uma pessoa é a opinião de uma pessoa, o outro pode ter outra opinião, né?
Então, o que dá margem a mais, na minha opinião, é uma coisa subjetiva. Nesse caso, nós estamos lidando com uma situação objetiva, né? Com fatos, estatísticas, de forma objetiva. Então é isso, gente. Espero que vocês tenha sido proveitoso isso aí para vocês. Até a próxima.